meditar com os irmãos, uma breve meditação, brevíssima. 8. Versículo 1 ao versículo 11. Eu confesso aos irmãos que essa passagem me fez chorar essa semana. Chorar pelo a falta de consciência do ser humano a respeito de si mesmo. Eu queria compartilhar com os amados essa palavra maravilhosa da palavra do Senhor. João 8, do 1 ao 11, diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Não, peraí, né? Isso. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentando, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-o ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos manda Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto dizia eles, tentando para terem o que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. E, tornando inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu, tampouco, te condeno. Vai e não peques mais. Vamos fazer uma oração. Santo Deus, amado Pai, louvamos-te, ó Deus, por tua bondade, Senhor. Obrigado por tua palavra que estamos lendo aqui esta noite. Clamamos, ó Deus, que o Senhor venha sobre nós com o teu Santo Espírito e nos ensine, nos instrua, ó Deus. Aplica, Senhor, em nossos corações tua palavra, de maneira que possamos, ó Deus, nos tornarmos homens piedosos, mulheres piedosas, crianças, adolescentes, jovens piedosos, que honram o teu nome, que vivam a tua palavra. Tem misericórdia de nós, Deus, nos ajude. Nos dê o sentimento de temor e tremor diante da tua palavra, que possamos vivê-la, de forma que possamos, cada parte de nossas vidas, ser firmada na tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, te clamamos. Amém. Irmãos, a gente precisa tirar proveito no meio das adversidades. Eu estou aqui como se tivesse uma caixa d'água na minha cabeça, em pé pela misericórdia de Deus. Segunda-feira, acordei, fui no quintal, podei minhas plantas, aí abaixei para lavar os pés. Quando fui levantar, foi um circuito na minha coluna que veio de lá até aqui. E sentei lá mesmo, fiquei sentado. E eu estou durante a semana inteira deitado. Não participei da semana de oração. Toda hora que eu penso em levantar, a coluna me faz sentar na cama. E eu aproveitei esses momentos para meditar em alguns sermões, alguns estudos. Aproveitei para me aprender um pouco mais sobre o Revit, sobre o SketchUp. E também aproveitei para ouvir alguns sermões, alguns estudos da palavra do Senhor. E me deparei com essa mensagem dessa mulher adúltera. E eu fiquei pensando, irmãos, parece que Deus, até o século XIX, parece que o Senhor derramou o seu Santo Espírito sobre muitos homens. Mas parece que de lá para cá, parece que o Senhor parou de derramar o seu Espírito. Pela maneira que nós vivemos, pela maneira que nós nos portamos diante da palavra do Senhor,
pela maneira que agimos diante das coisas que o Senhor requer que nós façamos. Eu fico olhando, meditando nessa semana, durante a vida, sobre a vida de John Hans, a vida dos Morável, a vida de John Wycliffe. Eu fiquei ouvindo pregações a respeito de John Owen, e eu fiquei olhando a respeito de John Bunyan, também alguns sermões. Eu ouvi mais ou menos 10 sermões essa semana, e eu fiquei pensando, Senhor, é isso aqui que aconteceu. É isso que está acontecendo aqui com a mulher adúltera. Aqueles fariseus naquele tempo, naquele momento, eles parecem que não queriam saber quem era Jesus, não queriam nem saber disso, não estava nem aí para quem era Jesus. E você vai ver aqui no Evangelho de João que esse Evangelho, o objetivo principal dele é apresentar Jesus como de fato ele é, e a sua missão, como está bem claro aqui no último capítulo. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Essa é a missão de Cristo. O Evangelho de João é para mostrar isso, para mostrar para o povo, mostrar para aqueles fariseus que Jesus era Deus, era o Filho de Deus, que veio para salvar aquele povo. O prometido nas promessas dos profetas, nos escritos dos profetas, ele veio, ele estava ali. Os relatos de João eram para apresentar Cristo de fato como ele é, mas eles não estavam nem aí para Cristo. Então, eu vendo aqui essa mensagem da mulher adúltera, eu percebi aqui claramente que não é diferente de agora. O pecado talvez mais terrível daquela época era o adultério. Mas olha, irmãos, a que pé chega o ser humano com relação aos seus pecados. Nós olhamos para o nosso pecado como um pecadinho, isso fala o homem. Mas o homem olha para o pecado da mulher como um pecadão. O adultério da mulher não era relevado, mas o do homem sim. O homem poderia ter 10, 20 mulheres, assim como teve Salomão. 300 mulheres, 700 concubinas. 700 mulheres, 300 concubinas. Mas a mulher não podia. Então, aqui estão os fariseus, diante de Jesus, trazendo até Jesus uma mulher que foi pega em adultério, quando, na verdade, todos eles eram adúlteros, miseráveis, pecadores, nojentos, mas se achavam. Se achavam. E aí eu paro aqui e já faço uma aplicação. Quanto a nós, filhos de Deus, servos do Deus Altíssimo, que vivemos na igreja com sua palavra na mão, no coração, lendo, ouvindo, será se nós temos o direito de levantar a vista e acusar alguém com o nosso dedo, com relação aos seus pecados? Não temos esse direito, porque somos pecadores. E eu queria falar nesse momento, irmão, sobre a bondade de Deus, o sustento de Deus. O sustento de Deus. Eu vejo aqui o sustento de Deus nessa passagem. Você se lembra? Eu fiquei meditando, como assim? Como essa passagem da mulher adulta pode estar entre um povo judeu, fariseu, escriba, tentando matar Jesus, e logo no meio está aqui, eles apresentando uma mulher adúltera, tentando pegar Jesus no flagrante como um pecador, que ia então ali aliviar a vida de uma mulher adúltera, e logo em seguida está Jesus falando, repetindo várias vezes que eu sou, como está aí no capítulo 8. E aí não tem outra coisa, não tem um escape aqui, senão a gente ir lá para Êxodo, se não me engano, Êxodo 14, verso 15, onde Moisés, né, o Senhor envia Moisés para falar com o faraó, para libertar o seu povo, e Moisés então ali dizendo, Senhor, quem sou eu? O que é que eu vou dizer para faraó? Nem bem sei o teu nome, me diz o teu nome para falar para ele quem foi que me enviou. E o Senhor Senhor Deus então diz, eu sou o que sou. Irmão, o que significa isso? Esse termo tem me feito muitas perguntas, irmãos. E esse termo me fez pesquisar na internet, no YouTube, a respeito dessa expressão, eu sou. E até que eu cheguei no pastor Marcos Haas, onde eu ouvi uma declaração esclarecedora a respeito desse eu sou. Ele disse que esse eu sou tem dois significados.
Um é Yahvé, o Senhor Todo-Poderoso. E o outro, que era conhecidíssimo dos judeus, dos fariseus, dos egípcios, era o sopro da vida, o sustento. É por isso que o Senhor diz para Moisés, diz para ele que eu sou, porque não precisava explicar mais nada. Faraó sabia o que era isso. O eu sou é isso, o sopro da vida. Diz para Faraó que eu sou, enviou você. E ele que entenda isso, ele que não seja besta de não deixar você sair. Porque se eu retirar o meu sopro da vida dele, ele cai morto. Eu sou significa isso, irmãos. Eu sou o sustento. E aqui claramente a gente vê o Senhor sustentando essa mulher diante daqueles pecadores que queriam matá-la. Eu fico pensando assim na paciência de Deus. Fico pensando assim, como o Senhor Jesus suportou com a sua santidade, suportou aqueles homens, aquele povo, aquela multidão ao redor daquela mulher querendo apredejar. Eu fico imaginando, meu Deus, tem misericórdia de nós. Quantos pecados nós temos carregado em nossa vida? Quantos pecados têm se repousado sobre minha cabeça? Quantos pecados têm encobrido a minha pessoa da face de Deus? E, no entanto, eu não paro para pensar, nós não paramos para pensar a respeito do nosso pecado, quão grandioso é o nosso pecado e quão ofensivo é diante de Deus. E aí a gente volta no século XIV ao século XIX, a gente percebe aqueles homens chorando, homens piedosos que passavam a noite e dia ajoelhados. John Wesley, por exemplo, era chamado de joelho de cavalo. O joelho dele parecia joelho de cavalo. Ele passava noites e noites em claro, ajoelhado e orando. Homens que choravam, eles eram encontrados chorando, em prantos, dizendo, Senhor, derrama seu Espírito sobre minha vida, para que eu possa te servir, ó Pai. Como eu posso te servir, sendo eu um pecador? E aí eu fico imaginando, Senhor, tem misericórdia de nós, faça que clamamos, ó Deus, a Ti, pelo derramado do Teu Santo Espírito em nossas vidas, para que possamos Te honrar, Te servir, viver uma vida digna, uma vida que honra o Teu nome. Irmãos, acho que a igreja está precisando disso, de clamar a Deus pelo derramamento do Seu Santo Espírito. Eu vejo que parece que Deus parou de derramar o Seu Espírito sobre nós. Os crentes de hoje em dia não têm o mesmo sentimento dos crentes do século XIV até o século XIX. Quando a gente escuta as biografias de Charles Spurgeon, a gente fica maluco, irmãos. A gente fica assim, Senhor, eu acho que eu não sou convertido, não. Hoje eu postei alguns vídeos no Filadélfia, até pedi perdão, porque fiz um atrás do outro. Irmãos, são coisas que a gente escuta desses homens de Deus do passado, que a gente fica pensando, Senhor, será se eu sou filho do Senhor? Senhor, será se verdadeiramente eu sou convertido? Porque há muitas coisas dentro do meu coração que não condizem com o que o Senhor tem me ensinado na sua palavra. Então, Pai, derrama sobre mim o seu Espírito. Dá-me aquilo que tu queres, para que eu te sirva da maneira que tu queres. Porque, irmãos, se nós não clamarmos por isto, nós não vamos receber, não. A gente tem que clamar a Deus pelo derramar do Espírito dele na nossa vida. A gente ouviu ainda há pouco aqui, sobre aquele discípulo que estava lá em Jerusalém, e o Senhor disse, não sai de Jerusalém, até que o Espírito venha. É o que nós precisamos. Senhor, torna-me usável pelo Senhor. Derrama o seu Espírito na minha vida, para que eu possa entender que o Senhor é. Eu sou o que sou. Né? Disse depois Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Né? Que gloriosa declaração do Senhor. Né? Se o próprio Jesus Cristo, né, clama por sabedoria do próprio Pai, pelo derramado do Espírito do próprio Pai, para que ele faça aquilo que o Pai realmente mandou ele fazer. E nós, será que nós não podemos fazer a mesma coisa, pedir? Será que nós estamos realmente farto do Espírito? Já temos demais? Eu creio que não, irmãos. Nós precisamos, né, saber que Deus, ele é o nosso sustentador. O seu fôlego é quem nos sustenta. Segunda-feira pela manhã, eu levantei, pronto para trabalhar. Né, e de repente, vou levar os pés, fico lá sentado. O que é que nós somos?
Nós somos como uma pessoa pendurada por um fio, uma linha. Se o Senhor soltar aquela linha, já era. Se o Senhor tirar o seu fôlego, já era. Né? Aqui está um monte de fariseus, um monte de pessoas pecadoras, pegam a mulher em adultério, em vez de pegar aquela mulher, levar ali para um canto, ir lá ensiná-la, exortá-la, tentar trazer a vida, queria era que seja morta. Até foi usada para incriminar o próprio Senhor da glória, Senhor Jesus. Levaram ela até Jesus para que pegasse Jesus em falta, para ali poder incriminar e matar. Mas veja a paciência e veja a demonstração clara de que é Ele que nos sustenta. Irmãos, entenda uma coisa. Deus é sustentador até mesmo do pior criminoso. Deus sustenta até Satanás. Se ele não quisesse, Satanás não existia. Deus sustenta o pior dos pecadores. Deus não sustenta só a sua igreja, não, só o povo santo, não. Deus sustenta todos. Se você olhar para o Salmo 67, o que está lá no Salmo 67? O Senhor ali sustenta, olha aqui, seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus nos deu, Deus, nosso Deus, nos abençoa. Abençoa-nos, Deus, e todos os confins da terra te temerão. Ou seja, aqui está descrito, né, o sustento de Deus. A terra dá os seus frutos porque Deus opera nessa terra para que seus frutos venham a brotar. É Deus quem derrama a chuva, tanto no quintal do ímpio como no quintal do bom, do justo. É Deus que mantém o seu fôlego, tanto no mal como no ruim. O ruim querendo ou não, o assassino querendo ou não, ele está lá com o fôlego de Deus em sua vida. Se Deus tirar, ele morre. E Deus queria passar isso para Faraó, quando disse para Moisés, disse para ele que eu sou. Que ele entenda isso, que ele tenha cuidado. Eu sou. Ai dele, se tentar não deixar o meu povo sair. E nós sabemos a história, sabemos o que aconteceu. E aqui está Jesus Cristo, provando mais uma vez isso. Perguntou ele à mulher, onde estão aqueles que te acusaram? Aí a mulher disse, ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu, tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Sustento do Senhor, irmãos. Notamos que mesmo pecadores sustentados por Deus. Deus tem sustentado o seu povo. Deus tem nos sustentado e nós precisamos temer esse Deus, porque nós não temos a vida em nós mesmos. Nós precisamos ter um extremo sentimento do que é o pecado que habita em nós. Nós precisamos ter uma reverência, irmão, a respeito da santidade de Deus, de forma que possamos olhar para nós mesmos e nos sentirmos condenados. De maneira que olhemos para nós mesmos e ver que nós não merecemos o favor de Deus, o sustento de Deus, porque somos pecadores. E nós cultuamos um Deus que é santíssimo, tão puro de olhos, que não pode contemplar a maldade. E às vezes nós estamos sentados no banco com o coração cheio de maldade. Às vezes nós olhamos para o nosso próximo com um olhar acima. E Deus não tolera isso. E ainda assim nos sustenta e nos dá a oportunidade. E nos dá dia após dia avisos e mais avisos. Conserta-te. Conserta-te. Eu não tenho o direito de julgar ninguém, no sentido de que essa pessoa não tem jeito, como fizeram aqui os fariseus, os escribas, que trouxeram até perante Jesus essa mulher. Né? E eles chega para Jesus e falam, a lei de Moisés manda que devemos apradejar ela, foi pega em adultério. E o Senhor, então, com sua paciência, a sua santidade, diz, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Que cacetada, né, irmãos?
Que mansidão, que sabedoria. Com apenas estas palavras, o Senhor fez que todos eles fossem embora. Por quê? Porque não tinha um ali que escaparia da condenação eterna. Todos pecadores e querendo condenar uma pecadora. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, e possamos olhar para nós mesmos e ter ojeriza daquilo que nos afasta de Deus, que é o pecado. E um conselho que eu dou para a igreja, irmãos, é que nos seus tempos, momento de folga, momento que você está em casa, ou às vezes doente, de repente, irmãos, não fica à toa, não. Assista sermões, leia biografias desses homens de Deus. E eu menciono um aqui para você que talvez seja um dos que você mais vai ficar quebrantado de ouvir. A história de John Bunyan. Charles Spurgeon, por exemplo. Irmãos, vocês ao ouvir as histórias desses homens, as biografias deles, vocês ficam pensando assim, meu Deus, eu preciso ser convertido. Porque o que eu tenho feito, o que eu faço, ai de mim. Não sou digno nem de ser chamado de cristão. Esse sentimento nós precisamos ter, irmãos. No momento que a gente entende quem é Deus, no momento que a gente entende o que é a palavra de Deus, o que é o sustento de Deus na minha vida e na sua vida, no momento que nós entendemos o que é o pecado, o teor do pecado perante a santidade de Deus, então a gente começa a fazer pergunta a nós mesmos. O que será de mim se eu morrer hoje? Será se realmente eu sou convertido? Será se eu acordar, eu vou estar em qual das realidades? No céu ou no inferno? Irmãos, as biografias desses homens do passado nos faz pensar nisso. Parece que Deus derramou uma porção do Espírito na vida deles, diferente da nossa. Quando a gente vê aqueles homens perdendo filhos, mulheres, e no entanto ainda louvam, glorificam a Deus e continuam na missão, irmãos, o que é isso? Quando a gente vê a história dos irmãos morávios, irmãos, sendo perseguidos, chega até ali na Inglaterra, o conde John Zinderdorf, onde acolhe aqueles refugiados e dá um pedaço da sua terra, onde ali é feita uma vila. E daquela vila, irmãos, todo mundo foi agraciado com missionários e nós somos um deles. Nós só estamos aqui hoje falando a palavra de Deus porque nós somos agraciados pelos irmãos morávios. Aquela turma de refugiados que fugiram da Holanda, da Escócia, da Iugoslávia, que vieram tudo para a Inglaterra e se depararam ali com o conde Zinderdorf. E ali foi acolhido e dali saíram missionários e mais missionários para todo mundo. E havia alguns desses missionários que se alistava em campos de escravos para poder levar essa palavra de salvação para aqueles escravos. Ele se colocava na posição de ser escravo para levar a palavra para escravos. Alguns faziam isso sabendo que jamais voltaria. Aí a gente olhando para isso, irmãos, a gente fica assim, meu Deus, o que é isso? Quando a gente olha para John Wycliffe, que diante do clero de Roma, colocou o seu dedo em cima de uma vela, durante conversava com aqueles seus interrogadores, e o teu dedo queimou na vela, ficou no osso, e ele não sentia um pingo de dor, e aqueles indagadores ficaram olhando, assustados. A gente fica pensando, Senhor, derrama sobre mim o seu tanto espírito, porque, Pai, eu acho que eu sou teu filho, porque eu não sinto nada, eu não tenho feito nada, não faço nada, não vejo ninguém sendo convertido com a minha palavra, com a minha pregação, eu não vejo as minhas obras salientando o teu reino, Senhor, tem misericórdia de mim. Irmão, se arrepia os cabelos da gente. Quando a gente escuta a pregação de Jonathan Edwards, pecadores na mão do Deus irado, a gente fica assim, Senhor, acho que se eu morrer agora eu vou para o inferno, porque tudo que eu estou ouvindo aqui não condiz com o que eu sinto, com o que eu faço. Ah, meus irmãos, glorificado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o seu sangue é poderoso, somente pelo sangue de Cristo. Daqui um dia chegaremos até a glória. Porque pelas nossas próprias obras não temos feito nada, nada que glorifique a Deus. E às vezes somos orgulhosos. Em alguns momentos das nossas vidas o orgulho brota, suprimindo a glória de Deus. Deus tem misericórdia de nós e aplique sua palavra nos nossos corações.
Queria passar a palavra para o nosso presbítero Fabiano, que vai conduzir o... Ah, sim.